Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Que Deus te sustente, te guarde, que Ele fortaleça a sua vida em todo o tempo e fortalecido e abençoado pelo Senhor, você viva dias felizes na presença do Deus Todo-Poderoso, o Senhor da nossa vida. Como é bom, como é especial ter a nossa vida na presença do Senhor, experimentar a direção dEle, ouvir a sua voz, caminhar com Ele, ter a experiência da comunhão na presença de Deus e sentir Deus perto de você. E ainda naqueles dias em que você diz assim, não estou sentindo nada, você entende que Deus é onipresente e que, sendo onipresente, a presença dele se faz, ainda que você eventualmente, por alguma questão, não perceba. São vários os motivos que nos levam a não perceber a presença de Deus. Uma delas é o pecado, que faz separação entre o homem e Deus. Algumas pessoas podem estar tão preocupadas com diversos assuntos que, por conta da preocupação, só escutam a preocupação e não escutam qualquer outra voz. Existem também aqueles casos em que a pessoa só escuta outras vozes e não escuta a voz de Deus. E tantos outros motivos. Que Deus permita que você sinta claramente a presença de Deus e ouça a voz de Deus e desfrute dessa companhia maravilhosa de Deus. Indo com o Senhor, você se perceba dentro desse ambiente saudável, na presença do nosso Deus e Pai. Boa noite, pessoal. Boa noite. Gravado aqui, Jota. Aqui, eu fui ali e vim aqui, porque o telefone não para do lado de cá. Dias agitados, dias intensos, com muitas decisões a serem tomadas e isso faz com que o telefone fique bem intenso, né? Mas eu queria apresentar para vocês aqui, inicialmente, o nosso convidado de hoje. Ele é uma pessoa muito criativa, ele tem muito bom humor, ele tem laços aí, veja como os laços são fortes. Ele deixou sementes saudáveis e árvores frutíferas nos caminhos por onde ele já andou. Ele fala muito bem, escreve muito bem, é habilitado para a área de comunicação, tem essa trajetória. Como disse o nosso jargão na área de comunicação, ele é coleguinha. Enquanto coleguinha de comunicação, nós nos tornamos amigos e nos descobrimos amigos depois de sabermos que éramos irmãos e parceiros de ministério. Quero dar boa noite e apresentar para vocês o reverendo Vandi Brito. E aí, Vandi? Tudo bem, JR? Eu vou sair daqui porque para esse cara que você apresentou chegar. Esse cara é bom demais. Você é esse cara é você. Tá bom, cara. Esse cara sou eu. Eu vou Tudo acreditar. bem? Tudo bem, você? Como é que você tá? Graças a Deus. Como é que tá você nesse dia aí? Tá um dia tranquilo, um dia de paz, um dia intenso, um dia alegre? Tenho respondido sempre quando o pessoal me pergunta como é que a gente tá, eu sempre digo que estamos vivos. Isso é muita coisa, né? Isso é o ponto de partida para a gente aí aprender alegria, contentamento, gratidão. E aí, eu acho que momentos como esse lembram a gente o sentido e o quanto é especial estar vivo. Então, eu te digo também, a gente está vivo e tem celebrado a vida cada dia à sua maneira, conforme a ocasião se apresenta. A gente está bem, Rosa está bem, Rosa é grupo de risco, né? Então a gente tem algum cuidado a mais, evita realmente qualquer exposição desnecessária, mas estamos superando bem. Hoje a gente tá bem feliz como igreja, viu, Jota? Porque um dos nossos presbíteros que passou aí por a gente brinca com ele que foi no Vale da Sombra da Morte 3D, tá em casa, teve alta, tá feliz e a gente como igreja tá só agradecendo a Deus. O Antônio Galhazzi, ele mesmo. Então, um grande abraço para ele, ficamos felizes e glorificamos a Deus com essa recuperação, foi uma batalha grande. Foi difícil. Tem muita gente, talvez não no mesmo nível e intensidade dele, né, que tem passado por esses apertos, né?
Sim. Vamos falar um pouco sobre sofrimento. O Bora. quanto o sofrimento ele é didático, pedagógico, quanto a gente pode aprender com ele. A gente tem pensado tanto sobre esse assunto, você, eu e tantos outros pastores que têm tratado, encorajado, ajudado, abençoado, e a gente mesmo passa por esses apertos, seja individualmente ou seja coletivamente, como no caso a igreja. Que você fala sobre sofrimento, Vandi? Jota, eu penso que é um momento que é desafiador em todos os sentidos. Primeiro porque sofrimento é um assunto que a gente sempre está trazendo à igreja, faz parte da nossa retórica, da nossa mensagem, né? A gente vive e é movido por angústia. E às vezes a gente não tem a dimensão da realidade desse sofrimento. E sofrimento não é igual para todo mundo. O que te faz sofrer não me faz sofrer, né? O que te causa angústia nem sempre me causa angústia. Então, quando a gente vive uma situação como essa, é uma situação que agora, que já se passaram 60 dias, a impressão que eu tenho é que para algumas pessoas está sendo mais fácil contemporizar, começar a se habituar com essa vida, com essa forma diferente de viver, que para mim é um sofrimento, mas que para algumas pessoas começam a deixar de ser. E para outras pessoas é muito pesado, é algo muito difícil de lidar diariamente com isso. E aí a gente tem o desafio de encarar, principalmente naquele primeiro momento, o sofrimento como algo transversal, sabe? A gente fala tanto de democracia, mas ele pegou todo mundo de calças curtas, né? E ele fez todo mundo sofrer em medidas diferentes, mas afetou a vida de todo mundo. Eu tenho encarado muito esses tempos como o tempo de sentir na concretude as coisas que a gente sempre fala na teoria. Então, tem sido muito rico a experiência, por exemplo, de relembrar a comunidade, as pessoas quando estão juntas e as pessoas quando estão sofrendo, a verdade de afirmações de salmos como um dos mais conhecidos, como o Salmo 23, né? Que a gente vê ali um cara que servia o Senhor, que conhecia, dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor é comigo. É bonito de recitar isso, é bonito cantar isso. Agora, quando a gente experimenta viver isso, essas coisas tomam uma cor diferente, um peso diferente. A gente não sai igual dessa história, né? Se a gente, logicamente, for diligente para tirar as lições dessa experiência, mas eu penso que é uma oportunidade de colocar em prática algumas coisas que a gente sabe. Não estou dizendo que é fácil, né? Porque se fosse fácil não era sofrimento, era montanha-russa, era parque de diversões, simulador. Que para mim é sofrimento. Para mim também, mas para algumas pessoas é um sofrimento que eles gostam, né? Então tá ok. Eu penso que o vale da sombra da morte, ele tem níveis diferentes. Ele é o mesmo vale, mas os lugares são diferentes. Tem gente que vai um pouco mais fundo, gente que vai um pouco mais... Tem lugares que tem um pouco de iluminação, tem lugares que são bem escuros e complexos. Tem lugares em que de lá você ainda consegue ouvir algumas vozes e tem lugares que você só escuta uma única voz. E essa é a vantagem, que é indescritível para aquele que conhece a Deus e entender que em qualquer lugar ele continua ouvindo pelo menos uma voz, né? A gente pode não ouvir outras vozes. Eu me refiro especialmente ao tempo da solidão, o tempo em que ninguém procura, que ninguém fala, em tempo, ou às vezes não procura porque não dá, e não fala porque não tem o que falar, né? Mas que de uma forma muito generosa você consegue ouvir a voz de Deus, a generosidade dele, por a graça dele, para nos ajudar a enxergar a vida e olhar para cima e saber que o vale pode ser apenas um vale, daqui a pouquinho você sobe e a vida continua. Essa ideia da vida continuar, que é aquele olhar assim para a gente hoje, dizer assim, poxa vida, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo, ou os planos já são feitos, né? Aqui no Rio, você está aqui há algum tempo, depois eu vou pedir que você contar um pouquinho sobre a sua história, mas aqui no Rio é comum a gente dizer, a gente precisa se encontrar. É verdade, cara, a gente tem que se encontrar. Mas isso aí, para o Só carioca, não dá o endereço, né? É uma coisa assim, bastante ampla, entendeu? Ao mesmo tempo que é muito restrita. Não Pode ser nessa vida, na eternidade. Sem a menor pressa. A gente precisa se encontrar. Né? Um dia isso vai acontecer, mas
a gente precisa aprender um pouco mais sobre esse tempo, né? E sobre esses estágios e até sobre os planos. Como é que você trabalha a questão dos planos num tempo em que planejar não é exatamente uma das atividades mais fáceis? Cara, isso é um negócio que me pegou de calças curtas e desprevenido. Eu gosto de planejar, eu gosto de ter assim, eu gosto de ter as condições normais de temperatura e pressão, acho que como todo mundo. É, Apesar de que eu curto também lidar com imprevistos e tarefas rápidas. Mas você lidar, assim, a situação que a gente vive, principalmente como líder comunitário, né, líder de igreja, pastor, a gente tem experimentado uma situação que é bem atípica, porque a gente não tem a menor previsão de como as coisas vão ser, né? E aí eu tenho feito o exercício, passado aquele primeiro impacto, né, naquelas primeiras semanas que a gente não sabia nem imaginar como seria o desdobramento das coisas, passado aquele primeiro impacto, eu tenho feito o exercício de limpar os excessos, Jota. Então, assim, meu planejamento tem sido assim, se nada mais voltar ao que era antes, o que é que eu preciso fazer para continuar realizado como indivíduo, ativo e relevante como pastor, cuidadoso da minha comunidade e das ovelhas que o Senhor me confiou, fazer se nada mais coisa. E aí é como se fosse limpando os excessos, sabe, para ficar somente com aquilo que é básico, com aquilo que é essencial. E aí eu tenho trabalhado em cima daquilo que não muda. Porque se você parar para pensar, o que a gente tem, o que a gente perdeu, né, o que a gente está sem acesso, são questões circunstanciais, né? São as possibilidades, a possibilidade de estar junto em grande quantidade, a possibilidade de estar junto fisicamente, né? A incerteza se vale a pena a gente ocupar um imóvel ou não, né? Programação, essas coisas são circunstanciais. Então eu tenho pensado muito sobre o que não muda. O que não muda? A necessidade de que somos família, de que somos corpo, de que o amor é o nosso distintivo, né? Que todos nós caminhamos para parecer com Jesus, que é importante a gente aprofundar o discipulado como igreja, que é importante não perder o senso de missão, que é importante avançar e, principalmente, é importante estreitar os laços. Porque eu tenho conversado com muitos colegas e tem sido muito mais tranquilo esse período tão difícil para as pessoas que têm laços estreitos com outras pessoas. Isso não quer dizer somente as pessoas que fazem parte da minha igreja, mas isso quer dizer que eu preciso investir em relacionamentos saudáveis, duradouros e sólidos, sabe? E eu tenho feito isso tanto como pastor, como também como indivíduo, e eu tenho replanejado e repensado a minha agenda e os meus planos desse sentido. Primeiro, o que é essencial, as pessoas são mais importantes do que as tarefas, e a missão é mais importante do que as circunstâncias. É exercício diário, tá? Nem todo dia eu sou bem sucedido, não. Tem dia que bate ansiedade do mesmo jeito e eu quero ir para o templo, para a igreja. Eu quero dizer para os nossos queridos amigos que estão aqui com a gente que eu estou conversando hoje aqui com o reverendo Vandi Brito. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Libertas, uma querida igreja presbiteriana que está ali em Copacabana, na zona sul do Rio. O sotaque dele já entregou. Ele é carioca de Madureira, nascido e criado em Madureira. O sotaque dele, todo mundo quando ouviu, falou assim, esse sotaque aí, esse cara carioca de Madureira. De João Pessoa. Esse carioca aí. Vandi, boa noite mais uma vez para o pessoal aqui. Meu pai entrou aqui agora, então papai entrou, é sempre uma alegria muito grande, uma honra. Abraço, papai é uma figura maravilhosa, que gosta de você também e muito, que a bênção. Vandi, conta um pouco aí sobre a sua história, meu amigo. Aliás, deixa eu te dizer mais uma coisa aqui. Aproveitar que a Rosa deve estar nos acompanhando aí de alguma forma. Eu sei depende que da série. Depende da série. Intervalo, ela parou. Ela tem evitado exposição, e ela está muito certa, mas se também evita exposição pelo Instagram. No finalzinho, para o pessoal poder conhecer. No finalzinho, depois você... Bora ver se ela tem coragem. Não é? Mas e aí? Conta um pouquinho sobre a sua história.
Rapaz, a minha história é qual parte dela que você quer saber? O comecinho, aquela história É do longa, velho. bilhete, aquele bilhete, que é muito engraçada aquela Ah, história. Você tem muita história engraçada. essa parte eu não posso contar porque meus pais assistem as coisas que eu publico Então, um aqui. grande E abraço para aí os seus causa pais. problema familiar. Seus pais são maravilhosos, estão acompanhando a gente. Aquele abraço, Deus abençoe. Então assim, olha, Mas você nasceu aonde? eu sou paraibano, eu sou de João Pessoa. Suzana, professora. Uma professora minha acabou de entrar aqui. Oh, que legal. Olha só. Oh. Eu sou de João Pessoa e eu sou presbiteriano há algumas gerações, né? Eu não tive muita escolha, eu sou predestinado a 4 gerações, digamos assim. Eu não tive muita opção. Meu tataravô era pastor presbiteriano, foi da primeira turma de brasileiros ordenados lá no Recife. O filho dele, que é meu bisavô, o reverendo Josibias Fialho Marinho, também era pastor. Aí daí meu bisavô teve 3 filhas mulheres, presbiteriano, ele não teve filhas pastoras. E aí a geração de netos dele também não teve nenhum pastor. Aí na minha geração, por pouco saiu eu, ali no último segundo do segundo tempo, acabou que eu vim por esse caminho. Mas eu sou jornalista por formação, eu nunca tive... Opa, Guilherme, tudo bom? Eu nunca tive nenhuma outra pretensão na vida. Quando eu era criança, as pessoas me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse, e eu dizia que eu queria ser jornalista. Eu sempre fui um cara que admira as palavras, eu sou fã da língua portuguesa, eu gosto de escrever, eu acho que essa é uma das formas mais interessantes que o ser humano tem para se comunicar. E eu gosto disso, trabalhei com isso, me especializei em cinema ainda muito novo, e depois eu me envolvi com o Seminário Palavra da Vida, com a Missão Palavra da Vida, né? Que é muito forte em São Paulo. Aqui no Rio, eu não sei quanto ela tem de relevância, menos, né? Mas eu fiz uma permuta, eu consegui um lugar para dormir no escritório do Recife deles, para poder eu ter um lugar para ficar, para trabalhar na Folha de Pernambuco, que era o jornal que eu trabalhava lá no Recife. Todos os dias eu ia de João Pessoa para Recife, estava cansado. E eu lembrei que eu acampava nesse lugar e que o diretor era um cara que eu conhecia e que eu gostava, que era o Steve Tais. E ele disse que eu poderia dormir lá e eu ofereceria o meu trabalho como jornalista para eles, para fazer campanha publicitária e por aí vai. Reverendo Hernandes entrou Você aqui, viu, hein? Jota. Olha só, príncipe de Deus. É a única pessoa que eu deixo me chamar de príncipe. Eu também. O Hernandes já sabe disso, querido reverendo Hernandes Dias Lopes, nosso amigo, que nós 3 temos um amigo em comum que de vez em quando me chama de príncipe. Eu digo assim, rapaz, eu sou príncipe só do Hernandes, deixa de conversa. E aí o Hernandes, um abraço, querido, obrigado. Sempre Vossa nos dando Majestade. o privilégio da sua audiência. Minha mãe também entrou aí, ó. Mamãe também está te acompanhando aí. Já entrou, já subiu. Já subiu passou. aí. Rosa Tá também apareceu agora. Ah, é? Ô, Rosinha, quero te ver aqui, hein, Rosa? Finalzinho você aparece Rosa. Aí para dar audiência. Abraço, frito. Hernandes. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Vandir, dentro do jornalismo que você iniciou ali, me fala uma coisa. O que é isso aí, Vandir? Que você está batendo na mão aí? É você aí que está batendo? Rapaz, sou eu. É que eu sou um pouco inquieto, né? Então eu sei. Eu tô batendo uma caneta aqui, né? Eu imaginei que era alguma coisa. Eu ouvi um barulho, parei. Procurei, falei, é Vandir. É o seguinte, jornalistas... o reverendo Carlos Alberto Henrique também, meu cunhado que está aí, ó, Hernandes, príncipe dos pregadores, isso é mesmo. Só tem família aqui, JR. Sensacional. Então. Família é mesmo, amigo. É maravilhoso. Assim que é bom, jornalistas que você considera assim, interessantes, expoentes, ou que de alguma forma eles te influenciaram, local, nacional ou estrangeiro, e alguma obra que não é uma obra do nosso meio religioso, mas alguma obra, alguma literatura que você considera assim interessante? De trás para frente. Primeiro, são 2 livros que eu acho fundamentais na minha formação, que tem as cenas mais bonitas da literatura que eu já li até hoje. Um é Os 100 Anos de Solidão, é um clássico, né? Do Garcia Marques, e o outro é o Crime e Castigo, do Dostoiévski. Acho que são os dois livros que eu mais curto, assim, eles são... De vez em quando eu releio, agora, inclusive, na quarentena, mais uma vez, estou lendo aqui esses camaradas. De jornalista, cara, eu curto muita gente. Acho que eu cresci lendo muita gente relevante e importante. Tem um cara que escrevia
eu sempre li Veja, né? A minha avó assinava Veja. Eu sei que a Veja passa por períodos controversos, mas Qual Veja, né? qual Veja? Eu Qual estou falando Veja? da Veja de 1989. Eu tinha ali 7 anos, mas eu frequentava muito a casa da minha avó. E a minha avó, para mim, é uma figura muito marcante. Os meus avós, né? Então, é quase uma memória afetiva, porque ela assinava Veja e eu lia ali dois caras que eu achava... O segundo livro é O Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. E eu lia aquilo ali, eu fui alfabetizado e logo em seguida eu estava lendo Veja e eu gostava do comecinho da revista e do final da revista. E tem dois caras que eu curtia muito. Um era o Jô Soares, que escrevia numa coluna que era As Bordas Eram Vermelhas. Então, eu ali com 7, 8 anos, eu lia as páginas amarelas e as páginas vermelhas, que era a coluna do Jô, e lia um outro repórter chamado Ricardo Valadares. Ele sumiu. Ele fez muita coisa depois, mas parece que Silvio Santos contratou esse cara Aqui e entrou matou aí, ele ó. ali no SBT. Reverendo Robinson tá por aí também. Fala, Robson. Deus abençoe, querido. Mas esse cara, para mim, era o cara assim, que... O Ricardo Valadares, eu gostava dele escrevendo na Eu Veja. lembro do nome, cara, mas eu Lembra? Dá um não sei Google. também onde é que ele está. Ele sumiu, não sei qual foi o destino dele, mas o que é que eu curtia nele? Ele dava a informação muito exata, muito correta, muito bem checada, mas ele era ácido e tinha um humor ácido para falar de tudo. E eu sempre tive essa tendência que hoje eu acabo tentando lutar contra, né? Porque não dá para ser ácido o tempo todo. Mas ele tinha esse jeito de escrever que, para mim, ainda muito, muito jovem, era fantástico. Eu Aham. queria ser ele quando crescesse. Ainda quero em O, algumas coisas. eu lia, quando eu lia Veja, eu também já não sei qual época e qual Veja, eu gostava de ler de trás para frente. Aliás, esse é um hábito para várias Eu leituras, também com fazia. exceção de livro. Né? Assim, É, livro não dá, mas revistas, enfim, jornal, pegava sempre de trás para frente, ia vendo, tal, lendo, enfim. Manias, né? Todo mundo tem, cada um tem a sua e tal. você falou isso aí e a Alessandra passou por aqui e perguntou se é o que Ah, escrevia a última página. Não é. A última página era Roberto Pompeu Toledo. Não era durante ele, muito não. tempo, Durante durante muito muito tempo. tempo. J.R. Guzzo foi, acho que foi o último que eu li. Eu nem sei, há muito tempo que eu não vejo a Veja, que eu não vejo a Também, Veja. também. Agora, Vandir, você falou de humor, né? E no humor, quais são essas referências, além do Jô Soares, que você já colocou aí, quem é que você entende aí como interessante? Cara, eu não sou muito fácil de fazer rir, não. Tá? Eu dou muita risada, mas o humor assim mais clássico não me causa muita graça, não. Mas para mim, a coletânea que é de humor padrão de referência é essa aqui, que é o Pasquim. Tá? Aham, aham, Ele fica aqui sempre aham. sempre fica à mão. Acho que esses caras aqui fazem um tipo de humor que para mim é um humor divertido, é engraçado, mas não é aquela risada, não é o humor da risada, sabe? É Uhum. o humor que deixa você incomodado, você vê que é engraçado. Eu curto. Voltou, me deu uma pausa aqui. Alô? Deixa eu te perguntar uma coisa. O Pasquim, Fala. você tá ouvindo bem? Tá ouvindo, né? Tô Pasquim te ouvindo bem. Pasquim e outros mais, eles trabalham uma questão do riso de si mesmo, né? O É. riso do... não é nem do outro. Você tem uma comédia que é mais pastelão, que é o outro, né? Você coloca uma torta na cara, você diz que a pessoa é orelhuda, enfim. Isso é o riso do outro, né? E essa comédia, que na verdade é uma profunda análise do ser humano ou de uma situação, é essa que incomoda, é essa que você gosta. E se é essa, eu já vi que sim, pelo seu É. semblante assim, é, é, que leitura que você faz do mundo hoje a partir do humor? Cara, eu acho que para mim o humor, eu sou melancólico, por que pareça, assim, minha tendência natural, eu sou um cara melancólico. Ah, Para mim, uma frase que define bem isso é uma frase que até hoje não descobri quem é o autor dela, porque várias pessoas, agora na época de Facebook, né, tem Cecília muito. Meirelles escreveu tudo. E aí ela dizia que assim, a ironia é uma tristeza que não podendo chorar, sorri.
Uhum. Eu acho que é bem isso. Tem Uhum. uma série que é hoje a minha série preferida, talvez da vida. Eu não sou muito sério, tá? Mas eu acho Ah. que essa série, para mim, ela é bem marcante. Ela se chama Afterlife. Ela tá no Netflix. Ela tem, Uhum. em português, ela tem subtítulo, né? Que é Vocês vão ter que me engolir. É a história de um cara que está vivendo o luto da perda da sua esposa, que morreu de câncer, e ele faz. E a série é toda muito delicada, muito simples, mas tem uma riqueza assim nos personagens coadjuvantes. Eu curto muito os coadjuvantes, até na Bíblia mesmo, né? Mas ele faz humor da situação dele, assim, da sua depressão, da sua falta de esperança e da sua falta de rumo e dos outros personagens. E como aquele povo todo ali junto, sem destino, acaba rindo de si mesmo e acaba um É. ajudando o outro a enfrentar aquela falta de sentido. Eu acho que a gente vive hoje um mundo bem parecido com isso aí. É. A gente olha para a realidade que a gente encontra e a gente vê motivos para rir, para não chorar. Aí, É aí, a desse gente jeito. falando sério aqui, nós dois, E né? o Reverendo Nós, Robinson ali, né? nós dois na conversa séria aqui, aí cadê a. Sumiu aqui. Aí o Robson chega aí e diz: olha, E aí, Carlinhos? esses dois cabras aí, esses dois caras são da época do Cruzeiro, e nós dois aqui falando sério, entendeu? Falando sério. Robson Grangeiro é pastor na Igreja Presbiteriana de Tambaú e É. foi o pastor que. Contemporâneo de João do Rio. Ah, é de João do Rio! Ele De está João... falando que a vida é de um Cruzeiro, então ele é de João Ah, do Rio. ele sabe, ele que é dessa época, mas ele está acompanhando a gente aqui. Já teve aqui, nós tivemos um papo aqui também excelente, e foi o pastor que trabalhou na toda a formação espiritual do Vandi, discipulado, membro da igreja, Isso candidato ao quer, pastorado. isso quer dizer que qualquer pessoa que eu fiz mal que está me vendo, a culpa não é minha, a culpa é dele, a culpa é do A Reverendo culpa é Robson. dele, mas também o mérito é dele, o mérito é dele. Robinho, aquele abraço, querido, nota 10. E essa coisa de tentar amenizar a dor por meio do humor, que é uma característica que não é só nossa, o inglês tem muito isso. Aliás, eu acho que o cara Essa série é dessa série é inglesa, inglês, não tá? é isso? É inglês, é inglês. O Ele, inglês tem muito isso, né? ele é o cara que fez aquela série The Office, a versão inglesa. Ele Aham, criou a série. eu E vi. aí é porque aqui só estourou a versão gringa, a americana, né? Americana, é por causa dos atores, né? Acho que é por causa dos atores, o Que conhecimento. não chegam aos pés. Eu tenho preconceito com coisa que vem dos Estados Unidos. Cara, mas Eu é a só... mesma coisa, sabe de quem? É Sherlock Holmes. Excelente. O Sherlock Holmes, a série É. tiveram poucos episódios, filme Só... assim de cada série uma hora e pouco. Cara, é sensacional. Aí fizeram a versão americana. Acabou. Cara, é muito ruim. Assim, não é que é Acabou. muito ruim, assim, não vou dizer que é ser muito ruim, mas se você colocar as duas, você não assiste a americana, porque você vê que é um produto assim muito inferior em termos de construção, de preparação, enfim, esse processo todo. Mas vamos lá, rir Só... da dor. Deixa Claro. eu só fazer aqui um comentário breve aqui. A Alessandra aqui lembrou Ah, que de Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, eu não posso deixar de estar se eu estou falando de humor bem feito, né? Conterrâneo aham. e amigo do meu avô, viu, Alessandra? Olha, Porque eu tenho aqui algum material de cartas que eles trocavam entre si. Eles eram vizinhos em Recife. Então, aham. eram amigos. É um cara genial. Eu acho que É. quem viu o Alto da Compadecida sabe, né? Que consegue misturar pastelão com um humor mais refinado ali, né? É As camadas porque diferentes. eu acho que ele faz um retrato do que é o ser humano. O ser humano não é uma coisa só. Né? Por exemplo, você falou assim, eu sou melancólico, mas não é o tempo todo. Não, que ninguém Né? aguentava. Ninguém aguentava, nem É, o próprio. Então, é. existe essa dinâmica que a nossa vida tem, né? Ninguém é só uma coisa, ninguém é só. E todo mundo tem aquele momento. Pô, tem dia que a pessoa está muito engraçada. Tem dia que você olha para a pessoa, ela é muito engraçada. E tem dia que a pessoa, poxa, cara, faz um negócio e não tem a menor graça. Por quê? Porque o outro não está bem, né? Não é uma reguinha, né, cara? Isso é muito. Tá dentro dessa instabilidade aí, né? A minha mãe é que me fazia passar muita essa vergonha, porque a minha mãe é uma figura muito engraçada, ela era muito alto astral,
ela Pra gosta de fazer... cima. Mas isso é em casa, tá? Aham. Se Ah, você, é? aí eu dizia para os meus amigos, não, vocês não veem minha mãe é massa, é engraçada. Tá, chegava em casa, minha mãe não dava um ar. Ela se via comigo. Tá, eu saía por mentiroso, porque ela não tinha. Não fazia o menor esforço de ser legal com as pessoas de fora. É Ah, como criança, criança ah, também é assim, né? Que você diz, olha, meu filho faz isso, faz aí para ele ver, menino. não Aí faz ele vem e nada. se mexe. Mamãe também é assim, só que ela é o tempo todo, entendeu? Assim, com os de fora, com os de dentro. Só para você ter uma ideia, quando eu passei no vestibular, primeira vez, né? Aí, naquela época, em 1519, mais ou menos, tinha um Sim. negócio de raspar a A cabeça. cabeça, Ainda, também ainda raspei. tem. Né? Aí, beleza. Aí teve aquele negócio, vou raspar a sua cabeça, a galera toda, lá não sei o quê, vão raspar, e aí vão raspar, e eu só dando, né? Subindo o pessoal, tá? Um dia eu chego em casa, em Cachoeira ainda, chego em casa, na hora que eu paro o carro, assim, vindo ainda, de onde tinha um Fusca, vindo assim, daqui a pouco eu tô vendo uma galera da igreja, depois do culto à noite, entrando para a minha casa. Eu olhei aquele pessoal, olhei, nem passei, olhei a galera entrando assim, eu falei, rapaz. Aí dei outra volta na cidade, os caras lá. Outra volta na cidade, os caras lá. E não tinha celular, não tinha nada disso. Qual era o esquema? Mamãe chamou todo mundo para casa, papai, Renata, que está aí nos acompanhando aí, para o pessoal raspar minha cabeça. Então Eu tô tinha bem. comida, tinha refrigerante, tinha doce. Pode ficar à vontade, daqui a pouco ele chega. Daqui a pouco ele chega. A gasolina acaba, e a gasolina estava acabando de verdade, cara. Então, é assim, é bom humor, é alegria, entusiasmo. Tá aí. Papai também tem um humor sensacional. Enfim, meu cunhado que está aí, o Carlinhos também tem altas ideias, bom humor. É bênção pura, Renata. Acho que o bom humor, cara, ele alivia muito a nossa vida. Agora, É Vandi, verdade. no meio cristão, e aí de forma especial, né, dentro da igreja, tem muita coisa engraçada, né, cara? Você lembra de alguma coisa assim, Assim de bate-pronto. republicana, entendeu? Assim, que, que, Eu tô que aqui pode pensando. ser. Que tem muita história, né, cara? Igreja, gente, pastor. Rapaz, Tem, assim, eu lembro de coisas mais trágicas do que pelo amor de engraçadas. Deus, Vandi, tá na hora de contar coisa engraçada, cara. Não, mas é trágica que não é que ninguém morreu. É melhor. Melhorou, melhorou. Não, eu lembro que a primeira coisa bizarra que eu vi de igreja foi com o Reverendo Robinson. Eu era Logo criança vi, ainda. logo Olha, vi. Claro, não eu era precisa nem criança ainda. falar. E ele já era muito maduro, muito Muito. bem Eu também. vivido. O Reverendo Tarcísio, saudade do senhor, hein? Ô, Grande Tarcísio. abraço. E aí ele foi fazer um casamento, e meus pais foram convidados, e eu fui também. Nós éramos da igreja dele. E aí esse casamento não saía hora nenhuma, e demorava, e a gente com fome, né? Porque criança não vai para casamento por consideração aos noivos, né? Nunca. Eu não conheço esse. Mas aí a comida não saía, deu 9 da noite e não acontecia. E Robson sumiu da vista da gente e demorou para voltar. Os noivos chegaram e sumiram. Cara, eu sei que deu assim 9h30, o casamento não aconteceu. Aí o reverendo Robson vem pro microfone para avisar para as pessoas, olha, não vai ter casamento. Os, no... Os noivos vieram, eu perguntei para eles sobre a documentação e eles não casaram no civil, não prepararam a documentação, então não vai ter festa. Acabou que os noivos entraram, assim, sem Robson, tá lá na frente sem nada, teve a entrada dos noivos, os noivos entraram como se fosse um casamento, não era Filmaram? casamento, Filmaram? filmaram Ah, e festejaram, mas não teve casamento. Foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi assim rapaz. nas primeiras coisas de igreja, né? E aí Ah, deve ter tido outras coisas, mas é, eu só fiquei na cabeça o jogo de cintura que ele teve que ter ali para muito. tocar aquela situação. E o Olha, pessoal continuou na igreja, tá bom? não, Não porque, saiu. mas ia ter festa? Ia ter festa, teve festa. Tinha um motivo Teve comida. razoável aí, né? Tinha um motivo razoável, né? Vocês vão embora? Não, tem a festa? Ah, É. fica um pouco mais. Mas Aí depois, eu o passei. apurado é que a documentação era porque ela era filha de militar, para não perder aquelas coisas que tem e tal. Ah, sim. Aí, ó. E a fome, exatamente, né, Demorou, Alessandra? mas a gente comeu. A família comeu, saiu bem abastecida. Eu fiz É um onde hoje é o casamento. memorial. Eu fiz um casamento uma vez, eu não conhecia as pessoas, eu fui substituir um amigo,
E fiz isso várias vezes, substituir os amigos, para a gente ajudar os amigos, né, em momentos assim. Eu fui não conhecer as pessoas e tal, beleza e tal. E a gente sempre entra quando entra a noiva. Então entrou a noiva, eu fui, coloquei, fiquei ali na frente, esperando as pessoas entrarem. E aí entrou padrinho, entrou noivo, e não entrava a noiva. E tem aquelas coisinhas, né? Ela tá chegando, tá sei o quê, papá, daqui a pouquinho alguém fala pro noivo assim, acho que ela desistiu. Todas as piadinhas dos padrinhos foram feitas. Foi chegando uma hora de demora tão grande que eu comecei a elaborar, né? Eu vou dizer o quê? Irmãos, a cerimônia marcada para essa noite, a pessoa ser adiada, não se tem uma nova data. Ou, olha, a noiva não aparece. O que você diz? Oremos pelo noivo. O que, sabe? Eu fiquei pensando, elaborando a possibilidade. E o tempo foi passando, e nessa altura aí, 5 minutos é uma eternidade, 10 então é uma coisa absurda. Aí eu pedi um padrinho. Falei, meu querido, o cara que parecia mais simpático, mais amistoso. Falei, meu irmão, tudo bem? Você não quer dar uma olhadinha lá fora? Saber se está tudo bem com a noiva, dar uma olhadinha? Ah, tá legal. Ele foi lá. Daqui a pouco ele volta rindo. Eu falei, cara, ele está rindo de quê? Ele está rindo do noivo? Ele está rindo porque está nervoso? Ele tá rindo de quê? Aí ele chega e diz assim, ela estava presa dentro do carro. Eu digo assim, como assim? O motorista que trouxe ela, o motorista, entrou, né? Parou o carro, saiu, Rapaz. trancou o carro pela chave e foi embora. Estava lá na igreja, todo mundo dizia, a noiva já está aí, a noiva já está aí. Cadê a noiva? A noiva está aí, a noiva está aí. O cara só falava isso. E ele esqueceu, você imagina, cara, meninas, vocês estão aqui, imagina o Ela desespero. deve ter saído suada. Exato, Eu só suada aí. Suada aí. Olha, para pegar o sujeito, entendeu? Desesperada lá. Casamento, tudo pode acontecer, né? Porque é ao vivo, né? É o negócio do ao vivo. Tem muita gente em cena, né? Não tem controle, não. Você tá falando dessas coisas assim que acontecem com a gente em igreja. Eu estava lembrando quando eu cheguei aqui. Que aqui eu tenho um público que às vezes circula por ali. Quem conhece Copacabana sabe mais ou menos como é que é o bairro, né? Tem gente muito diferente por aqui. Mas logo nos primeiros cultos, eu lembro que acabou o culto uma vez, aí veio uma irmã falar comigo, pastor, preciso falar com você. O que foi que houve, irmã? Olha, eu estava pronta para vir para a igreja, me arrumei, coloquei a minha roupa, estava animada, tinha orado, estava feliz. Aí, de repente, eu vi aquela voz dizendo para eu não ir para a igreja, senti aquele peso para eu não ir para a igreja. O que foi que você ouviu? Eu ouvi aquela voz que dizia assim, domingo ela não vai. Vai. Domingo ela não vai. Eu fiquei esperando ela rir depois, mas ela não riu, ela estava falando sério. Ela falou sério. Jesus sério. Aí eu fiz assim, eu tive que fazer o esforço de fazer uma cara séria para tentar entender onde é que ela ia chegar, mas a vontade de completar a música foi grande nessa hora, viu? Eu não conheço, eu não sei o que você está falando. Não conheço, eu conheço. Inário, qual o hino do Inário que é esse? Não está no Inário. Qual o hino do Inário? Que eu só conheço as músicas do Inário. Vandir, e o Rio, cara? Você chegou ao Rio tem quanto tempo? Agora, eu nem sei mais, porque para mim, eu parei de contar os dias quando começou Rosinha. O fim do mundo. Ô, Rosa, vai lá, conta aí, há quanto tempo a Chegamos Rosa vai ajudar? Em novembro de 2018, então vai fazer 2 anos, a gente desconta esses 6 meses que passamos em casa. Verdade. E Dani, cara, eu sou doido pelo Rio, Rio. Os meus amigos de João Pessoa que estão nos vendo aqui, nos desculpem, eu sou doido por João Pessoa também, mas o Rio, para mim, eu digo que eu era para ter nascido por aqui. Eu curto isso aqui demais, eu gosto das pessoas, do jeito das pessoas, né, do espírito da cidade, dessa coisa maluca, caótica. Eu curti isso aqui demais, parece que é meu número. É meu número. E fala que um lugar no Rio que você assim, gosta de ir. Pode ser 2? Ou ainda não foi, claro. Não, eu curto, a igreja fica ali pertinho do Arpoador, né? Então ali... meu lugar preferido, número 1, é o Arpoador. Na verdade, são 3. É o Arpoador. O pôr do sol. O pôr do sol ou não? Qualquer hora. Eu tenho um amigo que está até aqui na live, não vale muita coisa não, chama Serginho ele. Mas ele me deu uma aula de surf para eu fazer, eu fui fazer lá, e então a gente vai de manhã, às vezes vai bater papo lá com a turma da igreja, qualquer hora. Então ali para mim é o meu escritório. E tô eu e o cara da música, meu escritório na praia, tô sempre eu tô me achando.
Mas o outro lugar é a Praia da Urca. A Praia da Urca, para mim, é um lugar lindo demais. E o terceiro é a Feira de São Salvador, lugar comunista, né? Mas é muito bom aquele lugar, comida boa, barata, no Onde é domingo a feira? na hora do almoço. Serginho, onde é a feira? Em Laranjeiras, né? É Ah, Laranjeiras. Laranjeiras, tá. A gente sempre vai Entendi. junto. Serginho, A tá, turma da tá igreja. discipulando o pastor, né, Serginho? Tá, foram eles Tá que me discipulando. apresentaram aqui esse circuito da cidade bacana. Eles e o Felipe Barreto. Felipe é para comida. O Me levou para Felipe. comer coisa boa. Por que será? Por quê, né? O Felipe, eu tô achando, até achei estranho. Aí, É, ó. Tarcísio aí, cara, escritório na praia, Tarcísio, né? mas em compensação eu tenho que aturar Serginho, Lucas, Robson, que são os nossos amigos aqui da igreja. É minha bateria aqui. O Eu vou Vandi, botar o quando carregador. você pelo amor de Deus, hein, cara, Só um você segundo tem aqui, que. rápido. Não, tá tranquilo, tranquilo. Quando a gente vai aqui, Vai falar. você falou de lugares especiais aqui. Vou começar pelo Arpoador, né? E o segundo Aham. que você falou foi sobre a Urca, que é um lugar assim, para quem É não fenomenal. conhece, vale a pena vir aqui para poder dar uma olhada. Eu falei do pôr do sol, porque o pôr do sol no Arpoador é o mais famoso do Rio e talvez um dos mais famosos do Brasil. É uma coisa impressionante. E tenho Calma, eu tenho que acrescentar o João Pessoa. não, com certeza. Eu estive lá em João Pessoa também. João Pessoa é sensacional, maravilhoso. Mas eu queria dizer que tem um ritual, né? Para quem é de fora. O ritual do pôr do sol tem que aplaudir. Mas tem uns malucos, né? O maluco fica com o braço aberto, recebendo. Não, o que está É, fazendo aí? Estou recebendo energia e tal, tá, galera? Porque o sol realmente você consegue identificar e descansar, né? Indo lá para o outro é, lado. essa é a parte que me dá vergonha. Vergonha ali é quando o pessoal começa a aplaudir o sol, eu fico querendo olhar para outro canto, eu dou uma despistada. Ah, eu É já que, aplaudi, eu já aplaudi, eu já aplaudi. eu não. Aplaudi. Eu gosto, cara. Olha, praia, assim, claro que pela minha cor aqui, não é só dos últimos 60 dias, o tempo é curto, mas eu gosto demais de ver o mar, cara. Eu acho que ver Eu o mar, também. cara, assim, é algo precioso demais. Antes do mundo Porque, acabar, eu via todo dia, né? Agora agora, eu vejo né? menos. Agora, aí você falou da Urca e você falou da feira, que é um lugar diferente, com gente diferente. Você gosta dessa coisa cultural, né? Que tem Eu gosto de essa gente, né? de Eu gosto de gente, gente, né? de De gente. bater papo lá. Todo tipo de gente, qualquer assunto te interessa ou tem assunto que não vale a pena? Todo tipo de gente, qualquer assunto me interessa, contanto que não seja muita gente de uma vez. Aham, Aglomeração, para mim, não é a coisa ideal, não. Mas conversar, para mim, sempre é agradável. Qualquer pessoa, aham, qualquer conversa. Às vezes, quando eu estou cansado, eu tenho sobrinhos. Eu não tenho filhos, né? Mas tenho sobrinhos e são aham. tudo assim, 3, 4 anos. E quando eu estou de saco cheio da conversa dos adultos, eu vou puxar a conversa com as crianças, que eu acho que aí eles me distraem mais. Tem um monte de sobrinhos que acabam me dando mais leveza. Aí é tranquilo. A Deixa eu só criança. fazer. Fala. Desculpa, não, é que eu ia fazer uma observação sobre a história do pôr do sol. Porque a gente Sim. falou do arpoador, mas a Paraíba fica trazendo para si também que tem o pôr do sol mais lindo do mundo, que é o pôr do sol lá no Jacaré, que é o Balneário de Ravel. Né? Porque assim, realmente o pôr do sol é lindo lá. É lindo, é uma das coisas mais bonitas que você vai ver na vida. Mas para mim o que estraga é o Balneário de Ravel, que ninguém me escuta e apaga essa fala. Mas, os turistas vão para lá para ver o cara O vindo em pôr do cima sol. de um Ah, barquinho ele bota um pano cor de laranja aqui assim, vem com sax tocando a aham. música, o pessoal acha aquilo lindo. Para mim é a Ele parte ruim. atrapalha, é aquele É, negócio. é, Só um é minutinho, que sai pra cá. isso, é que nem o aplauso aqui do arpoador. Também é bem legal, mas quando junta aquela multidão para aplaudir, às vezes eu não curto, não. O aplauso aqui, cara, claro, tem as questões mais esotéricas aqui e tudo, mas assim, para mim é o reconhecimento, é uma conexão, é aquela coisa assim. Até hoje, quando eu vejo assim o mar e acho que o tempo tá bonito demais e tal, assim, às vezes só tô eu e Deus, entendeu? Eu vou e aplaudo, porque eu gosto de festa, né? Eu gosto de coisa Eu sempre alegre, gostei. divertida e tal. Então eu fico, cara, que coisa linda, porque as coisas as coisas que nós temos há mais tempo talvez sejam aquelas que a gente menos valoriza.
porque a gente se acostuma com ela. Verdade. Né? Então, assim, eu acho que nuvem, por exemplo, nuvem cara, é uma coisa maravilhosa. Chuva, Nuvem é lindo, mas me dá gastura, é? porque não Ah, tem padrão. Então, sim, ué, mas a graça é essa. eu sei, para quem gosta é ótimo, mas para mim A me dá gra... gastura que eu não consigo organizar mentalmente. Aham, aham. Né? Então, Eu, mas é eu acho bonito. assim que a nuvem, para mim, né, a graça dela é exatamente o fato de não ter padrão algum, o fato dela poder ser grande, ser pequena, enfim, as formas. É possível você enxergar formas que só você enxerga, até É. você contar que você está enxergando para alguém, a outra pessoa também passa a enxergar. Tem o lance de estar mais pesada, é aquela nuvem que está anunciando alguma coisa. Se aquela nuvem que passa muito rápido, você fala, cara, está soprando o vento, está muito bom, vai dar praia amanhã. Então, a nuvem tem um negócio da comunicação, além da coisa espiritual, né? Lá do, né? Agora, olha só, eu nem entrei nesse critério de tentar fazer outra pessoa entender o que eu estou vendo na nuvem, porque isso aí para mim é a gastura 2. É muita energia para você se fazer entender quando está falando de nuvem. Mas você nunca teve aquela história de estar numa grama, num jardim ou num quintal e olhar para cima e olhar as nuvens e falar assim, o que é que você vê ali? Aí, assim, eu Já tô vendo um cachorro. com meus irmãos, quando meu pai sempre viajou muito de carro, né? Nós morávamos em João Pessoa, mas ele sempre teve trabalho na Bahia. E a gente sempre ia, às vezes, em bate e volta, 12 horas de viagem. E eu achava bom porque minha mãe levava muita comida para comer no carro e a gente ia conversando, ia nessa brincadeira com meus irmãos. Mas eu sempre tive muito problema quando eu não consigo me fazer entender, né? Além de ser gago, ainda ter que explicar que a nuvem parece um cachorro quando alguém está vendo um urso, é muita energia desperdiçada. Então, O que eu acho interessante nisso é a possibilidade de você ver a mesma coisa ou a mesma coisa ser vista por pessoas diferentes que veem coisas diferentes da mesma coisa. E aí dá aquela coisa da viagem ali e tudo. Você tem quantos irmãos? 2. Sossega essa câmera, Vandir. Calma, rapaz. Eu tô Ô, tentando Rosa, botar. Peraí. Rosinha, me ajuda aí. Pronto, agora foi, vai. Ah, foi, aí tá É que certo. tava descarregando isso aqui. Sim. Mas olha, quantos irmãos você falou? 2. Dois Um irmãos. Eles gordo, estão lá? um gordo e um magro. Hã? Eles estão lá? Estão lá em João Pessoa. João para uma Moram em João pessoa. Pessoa. É. E a igreja? Fala um pouquinho sobre a igreja. A igreja presbiteriana Libertas, dá o Instagram, redes aí e tal, mas fala Olha, um pouco sobre a igreja. é bom falar sobre a igreja. Essa igreja, para mim, é um dos presentes mais bacanas que Deus pode ter dado para mim. Eu amava Tambaú, que é a igreja de onde eu venho, ainda amo lá as pessoas, a igreja e o ministério, mas a forma como Deus nos trouxe para essa igreja, e como ela é, e como ela nos acolheu, e os desafios que ela trouxe para a gente, sabe, a identidade dela. Uma igreja que se coloca muito do lado da criatividade, é uma igreja que tem algumas pessoas que lidam com arte, que tem uma aspiração de trazer um evangelho comunicado de uma forma clara, essa tentativa de toda a comunidade de sempre deixar a coisa mais clara possível, mais simples no bom sentido. Não é negociando as coisas, mas tirando os excessos. Esse espírito da Igreja Libertas, para mim, é o seu grande ganho, sabe? É uma igreja que as pessoas já têm na sua cultura a disposição para ter a simplicidade com excelência. Então, é isso que a gente procura fazer em termos de o que a gente oferece para as pessoas. É esse o nosso desafio, é esse que faz o nosso olho brilhar como missão para fora. Ao mesmo tempo, é uma igreja que tem muito uma vida familiar. É uma igreja que é formada por muita gente que veio de vários lugares do Brasil, né? E isso faz com que a gente tenha muito uns aos outros na hora que a coisa aperta. Então, a gente se vê como família, a gente convive como família. E é muito interessante ver que a gente tem alguns casais que são bem mais maduros, tem muitos casais jovens, alguns casais que estão começando a ter filhos, e esses casais maduros olham com muito carinho para esses casais mais jovens. E eu tenho tido assim, muita esperança e fé que o Senhor vai conduzir de uma maneira muito bonita a história dessa igreja. Uma igreja que tem 10 anos, que está numa área muito difícil do Rio de Janeiro, né? Apesar de eu amar o Rio e amar essa região que a gente está,
eu sou muito ciente dos desafios que a gente encontra aqui, né? A cidade como todo é uma cidade muito complexa, que tem muitas diferenças em regiões muito específicas. Então, por exemplo, você anda nas ruas de Copacabana, a cada 3 ruas você tem uma outra realidade. É um bairro com muitos idosos, sendo que somos uma igreja com muitos jovens, um bairro que tem a tendência de rejuvenescer depois de um processo profundo e complexo de gentrificação, né? Um bairro onde a gente vê uma certa fé esotérica, mas que isso pode se tornar uma ponte, mas muitas vezes se torna um impeditivo, já que todos os tipos de fé valem. A gente está num contexto em que a fé protestante é muito contestada, no sentido de que existe muito preconceito aqui na região, né? Quando eu falo que sou pastor, geralmente as pessoas olham torto, geralmente eu ganho a pessoa antes, para ela ver que eu não mordo, aí depois ela sabe que eu sou pastor, porque as estratégias que Deus tem dado para a gente aqui tem ido nesse sentido de crescer pelos relacionamentos. E eu peço sempre a oração de quem me escuta, quem conversa comigo pela nossa igreja, para que possa participar com a gente em oração dessa missão. Eu encaro como uma missão. A gente está aqui nesse processo de alcançar esse bairro com a boa notícia do Evangelho de Jesus, extremamente necessário, né? Aqui a situação de Jesus aqui pode e deve fazer uma grande diferença quando as pessoas permitirem que ele chegue na vida delas. Quem quiser acompanhar a gente é fácil, é @iplibertas, tanto no Instagram quanto no Facebook, no YouTube é a Igreja Libertas, que está lá. Aí você vai poder acompanhar as nossas ações. Muito bem. E o seu Instagram é @vandibrito. Vandi Brito, VANDI. Tá aí na nossa tela aí a Dani que é do nosso time de comunicação, dá um suporte extraordinário aí, colocou o seu Instagram, o da igreja. E como é que está a questão dos cultos lá agora? Que tipo de transmissão está sendo feita e qual é o horário para a gente poder visitar? A gente tem feito os cultos, logicamente, virtuais, né? A gente está nesse momento de afastamento social e a gente está num bairro extremamente idoso, então não é responsável a gente abrir as nossas portas agora, a gente precisa fazer isso com muito cuidado. Então nós temos feito praticamente são duas vertentes que eu tenho trabalhado com a igreja no sentido de nos mantermos unidos. Um deles é o culto público, que é feito aos domingos às 18 horas, tá? Nós transmitimos nesse horário, a igreja assiste junto, divulga, espalha, e a gente faz isso pelo Facebook e pelo YouTube. Logo depois do culto, eu venho para cá e aí faço uma live com a igreja. Sabe aquele cafezinho que a gente toma na saída do culto? A gente faz aqui pelo Instagram, que aí um pergunta da vida do outro. Eu faço aqui somente a ancoragem dessa troca de ideias e de informações da vida uns dos outros aqui pela live. No domingo pela manhã, às 10h30, antes a Igreja Liberta só tinha culto à noite. Quando acabar o fim do mundo, aí a gente volta para, a partir das 10 da manhã, também ter culto na igreja. 10h30, na verdade. Então, para criar a cultura, às 10h30, a gente publica aqui 2 aulas dos nossos cursos bíblicos. Uma delas é No Que Cremos, que é um dos presbíteros nossos, que é o presbítero Rogério, tem dado esse curso, em que ele vai expondo ali o credo apostólico de uma maneira simples, muito acessível, com o fundamento aí da fé cristã. E eu estou dando um outro curso que é Para Entender o Apocalipse. Por quê? Porque todo dia alguém me pergunta se realmente o mundo está acabando. Eu digo, tá, desde que Jesus voltou para o céu. E aí o pessoal tem uma tendência a tentar transformar o Apocalipse num negócio que parece um enredo de escola de samba. E aí eu estou tentando explicar ao pessoal como é que a gente que é da teologia reformada entende e compreende ali o Apocalipse. Então eu estou soltando a cada domingo, solto uma aula pela manhã, o pessoal está lá, e depois eu vou para o YouTube para tirar dúvidas de meu Muito dia. bom. E aí quem pergunta. E durante a semana tem os pequenos grupos. Que aí Cara, também. muito bom. Quero assim, encorajar o pessoal a conhecer, @iplibertas, e procurar a igreja nas redes aí, que todo mundo já faz a busca. E também conhecer mais o pastor Vandi Brito. Cadê a Rosinha? Rosinha, tem que aparecer Rosa, cadê aqui. você? Vem cá. Fala, Rosa. Ela foi se aprontar, Jota. Tá aqui. Sim, tá certo. Tá certíssimo. Tá aqui. Aí, Rosa! Fala, Rosinha. E aí, Rosinha, tá tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. E com você?
Graças a Deus, tudo bem. Está se adaptando bem a essa realidade nova aí do fim do mundo, como disse seu marido? Ela inventou a quarentena. Eu nunca vi alguém tão adaptado. Eu sou tranquila, eu me adapto rápido. Eu não. Mas tô bem. E você? Hoje mesmo eu perguntei por você, ó. Aí, viu, Vandir? Tá vendo, Vandir? Tá Ela vendo? se importa, tá vendo, Vandir? Você que é... Rosa, tá tudo bem, graças a Deus. E tá todo mundo aí te mandando abraço aí, ó. Abraços para todo mundo. Que coisa boa. Que coisa boa aí, ó. A Alessandra Caldas, aí. Eu também, aí. Deve ser, tá sendo criado, ó. Aí começou. Mas olha, Rosa, que Deus te abençoe muito, tá? Amém. Você é uma bênção. Eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês dois. Só quero dar uma informação para todos aqui, que é importantíssima. No dia que nós começamos a nossa igreja, a nossa nova igreja, a nossa nova casa, né? A gente começou a igreja tem 10 anos, mas quando a gente começou na nossa nova casa, eu convidei o Vandir e a Rosinha e a Rosa para estarem com a gente lá. Pouca gente viu, porque eles estavam servindo como integrantes de uma grande equipe de comunicação. A mesma coisa nós fizemos no City to City, já tem um ano, hein, cara? Olha que coisa, já tem um ano em que você integrou esse time, vocês dois ajudaram demais isso aí. Então, eu quero agradecer muito a Deus. E em breve a gente vai se encontrar. Como fala aqui, né? Como aqui no Rede fala, a gente precisa encontrar, hein? Vamos sim. Você virou carioca assim, raiz. Para com isso. Olha, nós vamos dizer o seguinte, gente, essa nossa live ela vai estar disponível no YouTube da Igreja das Américas, tá? A Igreja das Américas está no Facebook, está no Instagram, está no Twitter e está também lá no YouTube. No YouTube, você vai ter já essa nossa live, que vai ficar na nossa página, no Instagram, mas vai estar disponível lá. E eu acho que é muito legal ficar disponível lá, porque a gente pode mandar para alguém. Não, então, às vezes tem aquele amigo, uma pessoa que a gente gosta, que a gente ama, eventualmente que a gente mencionou até aqui, ou que lembrou de alguma coisa que a gente gosta, e tem aquela palavra, né? Poxa, aquela palavra foi importante para a minha vida, fez diferença, e aí você pega ali no YouTube e manda de maneira carinhosa e amorosa para alguém que você ama muito. Nós vamos terminar, porque já... Tem só que cortar a parte que eu falo mal de Jurandir do Sax. Você não falou mal dele. Você falou que ele é diferente, que assim, que você não escuta nada quando você está ali, que você só vê o pôr do sol. É tão bonito que você não consegue ouvir mais nada e por causa disso a presença dele poderia ser assim, repensada, de assim, de não. Foi mais ou menos isso. Nós vamos orar. Eu quero dizer que eu gosto. E aí, eu não sou de João Pessoa, eu sou de Recife, Pernambuco. Mas eu gosto de Jurandir do Sax e gosto do pôr do sol. Eu nunca escutei, eu nunca vi. Eu vou ter que ir lá só por causa do Jurandir. Pois bem, até mais. Deus abençoe. Vamos orar. Ora. Vandir, você ora, meu querido. Ore por nós, ora pelo Rio. Tem um minuto aí para a gente orar ainda. Vamos orar então. Pai, eu te agradeço por esse tempo aqui junto, leve, descontraído, que a gente pode lembrar o quanto os amigos fazem essa vida valer a pena, o quanto o Senhor demonstra o teu cuidado, a tua boa mão sobre nós, a tua graça, quando a gente se conecta uns aos outros. Eu te agradeço por essa tecnologia que permite que a gente esteja próximo, mesmo estando lado. Te agradeço porque isso tem feito tanta diferença para nós, e como isso tem nos abençoado. Peço que o Senhor nos dê tudo aquilo que nós precisamos e nem sabemos, que o Senhor nos ajude a amar a Tua vontade para nós, que o Senhor nos ajude a lutarmos todos os dias contra a ansiedade que nos assola, que a gente consiga enxergar o nosso tamanho, o nosso limite e o tamanho do Senhor, Pai. Que a Tua soberania seja verdade, seja viva, seja transformadora na nossa vida e nos ajude a descansar. Que o Senhor possa alcançar cada um dos corações que estão aqui juntos agora, trazendo paz, renovando a esperança, fortalecendo a fé, confortando os corações e nos dando a certeza de que a história deste mundo está nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa nos fazer agentes dessa história, agentes do teu reino, de maneira que as pessoas enxerguem o amor do Senhor pela tua criação, nas nossas ações, palavras, atitudes e decisões. Abençoa a JR no seu ministério, nesse trabalho que ele tem feito
de trazer refrigério aos corações de todos nós nesses momentos de fim de tarde. Que o Senhor possa usá-lo, abençoá-lo, cuidar dele, da sua saúde e da sua família. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Amém. meu amigo. Até mais. Amanhã, 18 horas, eu estou aqui com o Leonardo Sayon. Vamos conversar um Opa. pouco aí também. É Amanhã todo dia, aqui. Jota? Terça e quarta. Ah, beleza.